O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu recentemente, em votação unânime, pela liberação das biografias não autorizadas. A discussão foi alvo de polêmica entre os artistas, que na maioria defendia a proibição das publicações. No entanto, os ministros do STF alegam a proibição seria censura prévia e, portanto, inconstitucional. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o advogado e presidente da Academia Mato Grossense de Letras, Eduardo Maon. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia para as pessoas que estão em casa. Uma satisfação estar aqui. Como que era antes dessa decisão do STF? Na verdade, o território das biografias sempre foi pantanoso. Com o Código Civil, houve houve surgimento de dois artigos que pôs fim a uma polêmica. Mas pôs fim a uma polêmica de uma maneira enviesada. Diz o atual Código Civil que, para a liberação de uma biografia, é necessário ou autorização do biografado ou da sua família, no caso do falecimento. E era essa questão que a Associação Nacional dos Editores de Livros levou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Como pela primeira vez esse dispositivo se tornou taxativo, claro, na legislação brasileira, ele foi alvo da ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo decidiu, por unanimidade, que é inconstitucional. Isso é uma decisão muito importante porque põe fim a justamente esse terreno dúbio, caso a caso, como era decidido. Então, como que fica agora? Por exemplo, se uma pessoa que está assistindo essa entrevista e queira escrever sobre a vida de outra pessoa, e não só sobre artistas, fazer biografia de qualquer pessoa, ele pode, desde que, quais são as regras básicas aí? Aí que está a grande questão. Você me pergunta, biografia de qualquer pessoa? Não. O biografado, para que haja justamente essa tiragem, essa rodagem, sem a peia, sem o constrangimento da prévia autorização, essa pessoa biografada tem que ser pública. Você não pode escrever sobre o seu vizinho. O seu vizinho, ele não tem visibilidade suficiente para estar no bojo da publicidade necessária, quer dizer, o grau de interesse público. Porque pelo seguinte, o que está em jogo aí? De um lado, a intimidade da pessoa e de um outro lado, o interesse público em saber a biografia ou como a biografia se encaixa na história do Brasil. Na história de Cuiabá, na história de Mato Grosso. Quer dizer, se não houver essa via, essa mão dupla aqui, interesse público, não há que se biografar ninguém. Agora, essa parte que o senhor falou da privacidade das pessoas, sejam as pessoas públicas ou não, também não é garantido pela Constituição? Como que ficaria isso? Nós estamos trabalhando com um binômio. Esse é aí que foi cotejado no Supremo Tribunal Federal. É um binômio. De fato, a intimidade das pessoas e, de outro lado, o quê? O interesse público. Eu vou dar um exemplo aqui em Mato Grosso para ilustrar esse tipo de binômio. A grande discussão há um tempo atrás em Mato Grosso, aliás, até hoje, é sobre uma figura polêmica, querida e polêmica em Mato Grosso, que foi o senador Filinto Miller. O senador Filinto Miller, ele era o grande embaixador dos cuiabanos no Rio de Janeiro. Então ele recebia os cuiabanos, sobretudo os filhos das famílias mais tradicionais, encontrava emprego, ajudava na instalação em albergues, em hotéis, tentava vagas em universidade, era realmente o embaixador de Cuiabá na capital federal. Muito bem, Filinto Miller também auxiliou Getúlio Vargas no serviço secreto de Getúlio Vargas, foi chefe de polícia e depois foi para o caminho político. E aí a grande discussão era, será que Filinto Miller ajudou a mandar Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes, de volta para a Alemanha com um bebê, porque era judia? Essa era a discussão. Enquanto não havia informação suficiente, o que acontecia? Muita gente daqui acreditou que, de fato, Filinto Miller mandava. Houve a publicação de um livro, Falta Alguém em Nuremberg, esculhambando a vida do Filinto Miller. Até hoje, as pessoas mais
de esquerda, inclusive, combatem a imagem do Felipe Miller. Pois bem, uma biógrafa, ano retrasado, descobriu, através de documentos originais, que o Felipe Miller não tinha absolutamente nada a ver com o processo e, assim, procedimento específico de extradição, que inclusive foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do STF, ela, por exemplo, libera aquela biografia, a polêmica biografia do cantor Roberto Carlos ou não? Não. Essa especificamente, do meu ponto de vista, a editora ela se curvou à circunstância, ela ficou constrangida. Ela contratou com um biografado que só sairia a biografia do Roberto Carlos com o consentimento dele. Então, isso não tem nada a ver com a lei e nem com a interpretação da lei. Isso foi contrato entre as partes. Se o biografado não autorizou, não sai a biografia. Eles vão ter que fazer uma outra biografia que passe à margem do contrato. Nosso tempo está terminando rapidamente. O senhor é presidente da Academia de Letras. Tem um centenário a ser comemorado a partir desse mês até o ano que vem. De quem? Sexta-feira, jornalista, colega seu, desembargador, político, poeta, cronista Gervásio Leite, nós comemoramos o centenário. A família, a filha Marília e Moema estão comemorando com o apoio da Academia. Todos que gostam de cultura de Cuiabá, de Mato Grosso, estão convidados, 7h30 da noite, na Academia. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.